Em Mateus 17, versículo 14, vamos ler de 14 a 20. Se você tem um chamado, se você tem um desejo de aprender, de conhecer mais da Bíblia, da Palavra de Deus, venha fazer o CETEBAN, venha fazer o curso de teologia, é bênção, é bom, tá? Deus vai te usar, Deus vai te funilar, Deus vai te dar crescimento, maturidade, tá bom? Você que nos ouve aí da sua casa, faça o CETEBAN toda sexta-feira à noite e sábado o dia todo. É apenas R$300 a mensalidade, baratinho, é um investimento, tá bom? Amém. Mateus 17, de 14 a 20, quem achou diz amém. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de mim, o meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me-o aqui, o menino. 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Fecha os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado, nós te glorificamos pela rica oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Pai. Estamos na casa do Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos fazer reconhecer a tua benevolência. E agora, diante da tua palavra, nós queremos ser iluminados, aquecidos, transformados. Queremos, Senhor Deus, amadurecer pela ministração dessa semente que vai ser lançada em nossos corações. Que o Senhor nos dê graça para entender e compreender. Sou nada senão, ó Pai, o teu Espírito Santo não estiver na minha vida. Apenas um vaso de barro para ser instrumento e um canal de bênção para a vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui diante de uma palavra aonde Jesus vai falar sobre fé. O título da nossa mensagem é O Grão de Fé. O grão de fé. Essa mesma situação acontece com Jesus em um outro momento, aonde Jesus ele está trazendo um ensinamento para os seus discípulos, e lá ele fala que é necessário perdoar. E ele está dizendo a eles que se a pessoa pecar contra nós, ou contra os seus discípulos, 7 vezes, ou seja, independente de quantas vezes no dia, é importante perdoar. E aí um dos apóstolos fala para Jesus: Jesus, aumenta a minha fé. Porque naquele momento ele reconhece que a fé dele é pequena demais para que ele tenha condições de perdoar, de liberar perdão. Ou seja, o perdão é uma questão de fé também. Então Jesus, da mesma forma, ele fala lá em em Marcos 9, ele diz: se você tiver uma fé do tamanho, ou melhor, se tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dizer para essa amoeira: sai daqui e passa-te para lá, ou lança-te no mar, transporta-te para o mar, e assim acontecerá. Então essas duas situações, ele vai trabalhar a questão de fé dos apóstolos. O grão de fé. O que é que Jesus está falando a respeito desse grão de mostarda? Quando a gente ouve falar aqui, parece ser algo contraditório, porque Jesus fala: vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque a fé de vocês é pequena demais, pequena fé. E aí ele fala: você só precisa ter uma fé como um grão de mostarda.
Para quem não sabe, um grão de mostarda, a própria Bíblia diz, também em Mateus capítulo 6, fala que o grão de mostarda é a menor das sementes sobre a terra. Esse grão, ela tem uma dimensão mais ou menos de 2 milímetros, ela alcança apenas 2 milímetros. Então, imagina Jesus falando para eles que eles teriam que ter uma fé tão minúscula, uma fé tão que às vezes você não consegue nem observar a olhos nus, mas que isso seria suficiente para que tudo o que eles fizessem seria possível. Porque quando nós finalizamos esse texto, a leitura, aqui fala que nada será impossível. Um grão de fé. Mas o que Jesus está falando aqui? Jesus, primeiramente, ele não está comparando os tamanhos. Ele não falou que a fé tem que ter o tamanho de um grão de mostarda. Ele falou que a fé precisa ser como um grão de mostarda. E isso tem muita diferença. Jesus não está falando do tamanho, mas sim daquilo que o grão de mostarda ele pode produzir. Ele não está falando do tamanho daquela semente, mas da relevância que aquilo vai ter lá na frente. A própria Bíblia também diz, naquele mesmo texto que fala quando ela é a menor semente, diz que quando ela produz, quando ela frutifica, ela se torna um grande arbusto, uma grande árvore, uma árvore frondosa, onde os pássaros fazem ninhos, e os seus galhos chegam a medir até 3 metros. Então o resultado dessa semente, ela é grandiosa. Queridos, a compreensão da fé é um elemento essencial para a vida cristã. Compreender o que é fé é essencial, é fundamental para a nossa vida, para a nossa permanência como cristãos. Eu te pergunto, você entende o que é fé? Você entende o que é fé? Quando a gente se depara principalmente com essa leitura, Jesus está falando, se você tiver uma fé, você vai falar por os montes, sai daqui e passa para lá. Você já viu um monte mudando de lugar, queridos? Alguém já viu aqui? Não? Você já teve uma palavra de ver algo se movendo assim na sua frente? Será que o que Jesus está falando aqui é algo simbólico? É apenas literal? É só uma alegoria? O que é que Jesus está falando? Ou será que o que ele está falando aqui é verdadeiro? Ele fala, tudo que fizer será possível. Não existe nada impossível para aquele que crê. Então, primeiro, vamos entender aqui o que é fé. Já falamos sobre o que é a semente, sobre o que é o grão de mostarda. Em Hebreus, vai nos esclarecer, Hebreus 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Então vamos lá, a fé é firme, ela não é maleável, ela não é mole, ela não é macia, ela é firme, responda, firme fundamento. Ela é firme, ela é dura, ela é sustentável, ela é tão firme que ela suporta se edificar coisas sobre ela. Fé. A fé ela é firme, ela te dá base para se construir algo sobre a sua fé. A fé ela precisa ser firme a ponto de você colocar muitos pesos sobre ela. Ela precisa ser firme a ponto de você construir algo que você possa ficar debaixo. Imagina um engenheiro que constrói algo assim, um galpão assim. Ele sabe que o fundamento que ele fez aqui não é um fundamento tão firme, não é um fundamento bom, não é um fundamento que resiste toda essa estrutura. Você acha que ele entraria aqui? Jamais. O que eu falo? Essa construção está condenada. Isso uma hora vai cair, e eu não quero estar lá dentro. Como é a sua fé?
A sua fé é de uma forma sustentável a ponto de você colocar você, sua família, seus pais, seus filhos debaixo dessa estrutura que você monta por cima dela? Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Firme fundamento de coisas que não se veem. Se a gente vê, ainda não é fé. Mas de coisas que não se vê, é porque é espiritual. Mas olha só, e de convicção, a fé também é a convicção de fatos que ainda não. Quer dizer, se ainda não aconteceu, é porque um dia ainda vai acontecer. A nossa fé, queridos, ela precisa ser palpável. Certa vez, alguns homens tinham um amigo que era acamado, um amigo que estava paraplégico, e Jesus estava ensinando dentro de uma casa, e nessa casa ele morava. A Bíblia fala que esses três amigos, pegaram esse homem, 3 ou 4, não me lembro, não me recordo, eu acho que é 4, né? Pegaram esse homem na maca, levaram lá para onde Jesus estava ensinando, e chegaram lá, tinha tanta multidão, tanta gente, que eles não podiam passar com aquele homem na cama pela porta da entrada, pela porta da frente. Eles subiram na casa, ergueram esse homem, furaram um buraco no teto da casa, desceram esse homem, e quando descem esse homem, a Bíblia fala que Jesus vê a fé daqueles homens. Conseguiu ver a fé de alguém? Jesus vê. Conseguiu pegar na fé de alguém? É possível. Conseguiu sentir a consistência da fé? É possível. Jesus, depois que ele ressuscita, os seus discípulos alguns começam a ver e identificar, e quando eles identificam, ele do nada desaparece. Mas um dos seus seguidores, chamado Tomé, fala assim: eu só creio se eu tocar nele. Jesus fala: toca. A fé precisa ser palpável. Sabe por quê, querido? Porque hoje talvez você só espera, hoje talvez você só acredita, hoje talvez você só manifesta a fé dentro do seu coração, mas um dia ela precisa acontecer, porque se nunca acontecer, você nunca teve fé. Porque se nunca realizar, é porque você nunca acreditou. Porque se nunca for real, é porque você nunca teve esperança. Convicção daquilo que se espera. Esperança. Então, a fé, ela não pode compartilhar o mesmo ambiente da dúvida no seu coração. A fé, ela não pode estar no mesmo lugar onde há neblinas, onde há dúvidas, onde há inconstâncias no seu coração. Porque a fé fala de algo que é esperançoso. Quando nós falamos dessa convicção, queridos, nós estamos falando de algo que é esperança, que a gente espera, que a gente aguarda, que a gente anseia. O que você constrói sobre a sua fé? O que você edifica sobre a sua fé? Quem você coloca debaixo dessa estrutura edificada sobre a sua fé? Um grão de fé. Então fé é isso, é esperança, é convicção, é fundamento, é base. E semente, o grão de semente de mostarda é esse reproduzir, é esse reflexo que ela lança lá na frente. Então eu quero trazer para vocês aqui, queridos, 3 coisas que o grão de fé precisa fazer, o que precisa acontecer com este grão de fé. Primeiro, ela precisa ser lançada. A fé é um grão que se lança. Se tivermos fé e não tivermos obras, nada acontece. Tiago vai falar sobre uma fé que é morta, sobre uma fé que não se pode tocar, que não se pode ver, que não tem cor, que não tem sabor, que não tem gosto. Tiago ele vai falar sobre
essa fé, ele vai fazer uma comparação, e ele diz: eu vou te mostrar a minha obra, vou te mostrar o que eu faço, para você ver como é a minha fé. Você consegue medir a sua fé? De repente, algum dia você já se perguntou: e aí, será que eu acredito? Será que realmente existe? Será que realmente é possível? Será que realmente acontece? O que precisa acontecer na sua vida? O que precisa ser transformado na sua casa? O que precisa acontecer? O que precisa ser realidade? O que precisa tornar? Ah, pastor, ainda não aconteceu. Ah, pastor, ainda não aconteceu nenhum milagre. Já aconteceu vários milagres na minha vida, queridos. Na minha vida, de quem está do meu lado, de quem eu convivo. Já aconteceu, pastor, milagre na sua vida? Vários. É preciso crer. Eu sei que muitos estão aqui. Já aconteceu, irmã, milagre na sua vida? Já aconteceu, queridos, milagre na sua vida? Já aconteceu, queridos, realizações na sua vida? Produto da fé. Produto da fé. Isso é um grão de fé. Porque Jesus fala que você não precisa ter ele grandão. Não precisa ter uma fé do tamanho de uma montanha. Não está falando de uma fé que é grandiosa, mas está falando de uma fé que manifesta coisas grandes. Então, primeiro, ela precisa ser lançada. Como lançar a minha fé? Como lançar a minha fé? Um homem chamado Elias, ele viveu em uma época onde a nação estava toda destruída. O rei daquela nação chamava Acabe, a sua esposa linda, maravilhosa, Jezabel, dominadora, louca, idólatra, uma mulher que era repudiada por Deus e repudiava o próprio Deus, e que acabou influenciando o seu próprio marido, seu próprio esposo, a partir por uma vida de idolatria. Um homem que conhecia a Deus, um homem que sabia e já viveu dentro da casa de Deus, e que agora, não só ele e a sua esposa, sua casa, vivem em idolatria, mas ele lançou isso diante de todo o povo. Agora toda a nação se tornou idólatra. Mas existem alguns homens ali naquela época que não se dobraram a essa consciência. Um deles era Elias. Vários outros profetas existiam ali, mas eles estavam com medo, porque havia uma perseguição. E a palavra de Deus fala que este homem, ele vai ter uma palavra com o Acabe, e ele fala: olha só, querido, assim, tão certo como vive o Senhor. Primeiro, ele anuncia que Deus está vivo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo hoje onde a moda, onde a vibe é dizer que Deus está morto, é dizer que Deus não existe, é dizer que Deus não está com nada, é dizer que Deus é criação do homem, é criação da intelectualidade do homem, a fim de procurar algo que possa lançar as suas frustrações, as suas dificuldades, e tentar aplacar essa angústia dentro do coração. Não seria muito mais fácil a gente querer fazer Deus não existir do que ele existir? Com certeza. Mas ele existe. Esse homem, ele se posicionou lançando a sua fé, dizendo: assim, tão certo como vive o Senhor. Ele, em outras palavras, está dizendo: Acabe, você pode se envolver com as suas falcatruas, você pode se envolver com o seu engano, você pode se envolver com as suas misérias, mas Deus existe. Queridos, independente de onde você estiver, a situação que você estiver passando, se posiciona contra isso e fala: pode acontecer o que for, mas Deus existe. Tão certo como vive o Senhor, Ele existe, e Ele está aqui, Ele está com você, Ele está na sua casa. E ele fala, e ele continua dizendo: e eu estou perante a sua face.
Sabe por quê? Porque Elias era representante de Deus. Elias estava ali se posicionando como um representante do Senhor. E aonde existe um representante, existe ali também o próprio Deus. Amém? No nosso mundo natural existem os embaixadores. Quando falamos de embaixadores, nós falamos de homens que representam uma nação, de homens que representam uma autoridade, de homens que representam um governo. E aonde esses homens estão, aonde o embaixador está, ali faz prevalecer o direito da onde ele representa. Então ele é cercado de segurança, ele é cercado de homens, de guardas, de policiais, e o que acontecer com ele ali, vai ser levado à justiça e julgado conforme o lugar onde ele está representando. Amém? A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, aonde você estiver, o lugar aonde você for, ali você estará representando um reino celestial, um lugar, um governo de Deus, e tudo o que acontecer com você ali será julgado conforme o lugar aonde o que você representa. Amém? Sabe por quê? Porque você acredita nele, porque você representa ele, porque você é o embaixador dele, porque você tem fé. Então lança a tua fé. Lançar a fé é representar. Lançar a fé é se posicionar. Quando nós lançamos o grão, vamos partir agora para a lei da semeadura. Quando você lança a semente, o que acontece? Ela se multiplica. Ela se multiplica. Interessante que os apóstolos falaram para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Então a fé ela pode ser aumentada. Que forma? De tamanho? Não. De expansão, de alcance, de produzir, de produto, daquilo que ela realiza, daquilo que ela faz, porque ela se multiplica. Lá em casa, a primeira a se converter foi minha mãe. Eu era criança, ia para a igreja, dormia nos bancos da igreja, no colo dela, babava. Nunca mais eu fui. Minha irmã ia de vez em quando. Um dia minha irmã começou a vir. Olha a fé, se multiplicando. Mamãe já não existia mais. Mamãe já estava com o papai do céu. Minha irmã começou a vir. E aí um dia ela fez um convite: vamos? Eu falei: não. Aí ela fala: não, vamos. Aí eu fiquei: não, vamos, não, vamos. Aí eu vim. E não firmei. Até que um dia, aí eu vim. Olha a fé se multiplicando. E a gente começou a caminhar junto, os dois. E aí estavam as filhas dela, estava eu. E um dia eu falei: papai, vamos? E ele: não. Eu falei: vamos. Ele: não. Vamos não. Hoje está ali, ó. É a fé se multiplicando. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas só que primeiro ela precisa ser lançada para ela se multiplicar. Se quer a sua família aqui, lança a semente, lança essa fé, deixa ela se multiplicar, querido. Depois que a fé se multiplica, ela precisa ser vista, ela precisa se tornar real, ela precisa sair apenas da esperança para se tornar real. Porque a nossa fé, queridos, ela precisa ser vista por outros. É o que Tiago falou. Como é que a pessoa vai acreditar? Paulo falou: olha, eu consegui ganhar homens, eu consegui levar o evangelho pelo poder de Deus, pelos milagres, pelos prodígios, por aquilo que Deus fazia através
da minha ministração. Paulo fala: se a gente fica calado, se a gente não se expressa, se a gente não revela a nossa fé, se você não diz quem você é, se você não se posiciona, ninguém sabe quem é o seu Deus. Ninguém sabe quem são os seus frutos. Ninguém sabe o que é a sua fé. A sua fé precisa se tornar palpável, e ela pode se tornar. Ela tem que se realizar. Eu me lembro o dia que eu entrei no seminário, e eu escrevi uma carta. Lá no fundinho do coração eu queria fazer algo para Deus, eu queria trabalhar, queria servir, mas eu não queria ser pastor. Não queria, irmãos. E eu já contei um testemunho, não sei se eu já contei aqui, mas para a esposa, para os meninos, para os jovens. E eu falei, eu comecei a fazer um curso, assim que eu finalizei o ensino médio, eu fiz um curso de ciência e computação, comecei a faculdade, ciência e computação. E quando me perguntavam, por que você está fazendo esse curso? Eu falei, porque eu não quero mexer com gente. Não quero trabalhar com gente, ficar na frente de uma máquina o dia inteiro, na salinha, com ar-condicionado, mexendo, desmontando peça e colocando, sem dor de cabeça, sem problema. E aí, no segundo semestre, o dinheiro apertou, tranquei a faculdade. Eu tinha 6 meses de convertido. Aliás, tinha feito 1 ano de convertido. E aí eu fiquei parado, sem nada, só trabalhando. O pastor um dia chegou em mim e falou assim, irmão, vamos conhecer a Bíblia, vamos conhecer a palavra, começa a fazer o CTBAN. Daquele jeitinho dele assim, né? Bem convidativo. Eu falei assim, irmão, você tem que fazer o CTBAN. Eu falei, tá bom, pastor, vou fazer. Comecei a fazer, escrevi uma carta. Não quero ser pastor, só conhecer. Terminei o curso, aquele negócio já queimava meu coração. Hoje eu amo estar aqui. Hoje eu amo estar na igreja. Hoje eu amo me relacionar. Eu tinha problema de relacionamento, irmãos, com pessoas, com o mundo, comigo mesmo. Hoje eu amo conhecer pessoas. Hoje eu sou extrovertido, hoje eu sou brincalhão. Isso revela fé. Isso revela a nossa fé. Isso se torna a nossa fé palpável. A sua fé, o seu grão, ele precisa ser lançado, ele precisa se multiplicar, ele precisa produzir. Amém? Coloca a tua fé em ação. Coloca a tua fé em ação. Amém? Eu quero orar com você. Pode colocar de pé no seu lugar.